Oi, oi, oi! Você está no canal Pipoca Crítica. Eu sou a Luciana Ligório. Seja bem-vindo, traga sua pipoca e vamos conversar. Neste vídeo eu trago para vocês 5 filmes com histórias reais que aconteceram antes de 1970 e que tiveram suas histórias contadas nas telonas de forma primorosa. Mas antes da gente começar a falar, eu tenho que lembrar a você que a gente precisa fazer esse canal pipocar. A minha meta são os primeiros 1000 inscritos. Eu sei, é um longo caminho, mas você pode me ajudar. Indica o canal para os seus amigos, gente. Passa lá o link, fala, olha essa menina maluca falando de séries e filmes. Eu tenho um plano de trazer coisas maravilhosas para vocês, mas para isso aqui precisa funcionar, né? Então vamos lá. Roda a vinheta e vamos começar, porque se pipocou no cinema, é sobre ele que a gente vai falar. A primeira dica que eu vou te dar é de um filme que com certeza vai mexer com as suas emoções. É uma história de crime real, de true crime. E o nome do filme é A Troca. Brilhantemente dirigido por Clint Eastwood, o filme traz grande elenco para o nosso deleite, como Angelina Jolie, como Christina Collins, no personagem principal, Jeffrey Donovan, como Capitão JJ Jones, e sinceramente você precisa conhecer esse cara. Ele é muito, muito mau. E ali tem também John Malkovich como Reverendo Briggs e no papel de Gordon, o Jason Butler. Isso, o Gordon, o vilão. Sem spoilers, eu vou trazer para você um resumo do que te espera nessa película maravilhosa. A Christina Collins tem o seu filho, Walter Collins, sequestrado, né? E começa uma batalha ferrenha contra o Estado e contra a polícia para que eles encontrem o seu filho, simplesmente porque, a princípio, como infelizmente acontece ainda hoje. Aliás, eu vou abrir um parêntese aqui para dizer que caso alguém tenha um parente desaparecido, não é necessário que se aguarde 24 ou 48 horas para que se abra denúncia. Aliás, gente, 24 ou 48 horas o seu filho, seu vizinho, seu parente, ou seja lá quem for que estiver desaparecido, vai estar bem longe. Enfim, eu tinha que dizer isso aqui. Mas isso era 1920, né? E aí disseram pra ela que ela tinha que aguardar 24 horas. Então ela começa uma batalha ferrenha para encontrar o seu pequeno. Ele só tem 9 anos. Porém, a polícia insiste em dizer que não aconteceu nada. E o pior, eles trazem um outro garoto que também estava desaparecido de uma outra cidade e dizem pra ela que esse é o filho dela. Por isso, o nome do filme, A Troca. Qualquer outra coisa que eu te disser vai tirar a magia da luta de Christina Collins para encontrar o seu filho. É uma triste história real, mas é de um peso gigantesco para o seu coração. Curiosidade sobre o filme é que a Angelina Jolie não queria fazer esse papel. Ela disse que era uma história muito triste e emocionalmente deixaria ela muito abalada. Mas quando ela leu o roteiro e viu a força da personagem, ela decidiu por interpretar. Muito obrigada. Uma outra curiosidade sobre o filme, na verdade nem é curiosidade que eu quero falar, é sobre a fotografia. Gente, é tudo muito perfeito, é totalmente ambientado nos anos 20, o figurino maravilhoso, os atores parece que eles realmente estão vivendo aquela época ali, até o contexto de falas é bem daquela época ali. Então acredito que se você gosta de filmes antigos com histórias reais, esse filme é pra você. A segunda pérola que eu vou indicar para vocês é O Discurso do Rei. Esse filme tem como personagem principal, interpretado pelo ator Colin Firth, brilhantemente interpretado por ele. E fala da superação do rei George IV, né, que teve que assumir ali no final da Segunda Guerra. Nesse filme também aparece o Winston Churchill, é muito bacana esse filme, é uma história de superação, é uma história feliz. Essa não é uma história triste, é uma história muito feliz, mas é uma história real. Esse filme ele traz uma história de superação, de como você consegue ultrapassar os limites, né? E claro, uma das cenas mais marcantes do discurso do rei é a cena do discurso, para a qual ele tem que treinar muito, porque, como eu disse, ele não tem muita habilidade de falar com o público, de lidar com grandes pessoas, ele é muito tímido. Além disso, o elenco traz Helena Bonham Carter como a rainha. Gente, a Helena Bonham Carter é a Bellatrix Lestrange.
e ela é simplesmente maravilhosa. Então, se você está procurando um filme leve, mas um filme que vai mexer ali com o seu coraçãozinho, uma boa dica é O Discurso do Rei. E agora eu vou te indicar uma comédia com crime. Sim, Prenda-me se for capaz. O filme é estrelado por Leonardo DiCaprio, né, como o Frank Abagnale Jr., que é um cara que começou a cometer crimes aos 16 anos de idade, gente, falsificando cheques do pai dele e cartões de crédito. Durante todo o percurso da vida, ele chegou a ser preso na Suíça, na França e nos Estados Unidos. Mas o filme conta a história antes dessas prisões, quando o chefe de polícia, que é interpretado pelo Tom Hanks, maravilhoso, começa a correr atrás desse garoto. E chama Prenda-me se for capaz, porque o menino é um gênio dos golpes e dos disfarces. Durante todo o filme, ele se veste ainda de piloto e ele ainda consegue se passar por médico, além de, claro, um rico garanhão. O filme ainda traz no elenco a Ellen Pompeo. Sim, a doutora Grey, gente, a doutora Grey de Anatomia de Grey, ou Grey's Anatomy, como quiser chamar aí, né? A história do filme aconteceu na década de 70 e foram longos anos até que finalmente Frank Abagnale Jr. fosse preso. Depois disso, para conseguir a condicional, ele fez um acordo, né, com o FBI para contar como que ele praticava os crimes, como que ele dava os golpes, como que ele falsificava os cheques e os cartões de crédito para que o FBI pudesse pegar outros bandidos iguais a ele ou parecidos, gente. Acho que iguais a ele não tinha nenhum não, viu? Porque ele era muito, muito esperto. E aí, para que fossem mais ou menos parecidos com ele, mais rápido, né? A forma como ele fazia, e era melindroso, tá? Tudo que ele fazia era muito assim perfeito. Então, por isso, eles demoraram muito para prendê-lo. E aí ele fez esse acordo, né? E também devolveu, trabalhando para o FBI, devolveu grande parte do dinheiro para as empresas. E essa também é uma história real. O filme que eu vou trazer para vocês agora é um filme brasileiro, sim, mas eu assisti esse filme e eu achei ele um primor. Até porque, como eu não conhecia a história pregressa do crime, o que aconteceu e a história do filme em si, para mim foi um filme que me abalou emocionalmente. Essa história aconteceu na década de 60. O filme é de 2013, mas é totalmente ambientado nessa época e conta a história da Fera da Penha, ou a Besta da Penha, como ela ficou conhecida à época do crime, e se chama O Lobo Atrás da Porta. O filme foi dirigido por Fernando Coimbra e conta no seu elenco com Leandra Leal, brilhante Fera da Penha, a Thalita Caralta, ainda tem o Juliano Casarré e tem o Milian Cortaz. Gente, o Milian Cortaz é o cara do Cada Cachorro que Lamba Sua Caceta, né? Tá bom. Eu tô indicando ele aqui porque o filme, pra quem não conhece a história da Besta da Penha, tem um final surpreendente que eu não posso spoilear. É nada. Eu não posso te contar nada, mas eu vou só te dar a sinopse, né? Um cara tem uma amante. Essa amante quer ele só pra ela. Descobre que ele é casado, ela não sabia, mas ela engravida. E daí pra lá, galera, como que ela vai lidar com essas notícias de que ele é casado e de que, enfim, ela tá grávida e o que vai acontecer em decorrência dessa gravidez dela? Eu não posso te contar, senão eu estrago toda a história. Agora, se você conhece a história da Besta da Penha, você já sabe o que vai acontecer. Se ainda não conhece, não pesquise. Vá assistir O Lobo Atrás da Porta. E para fechar essa lista de filmes primorosos que valem sim você comprar a pipoca, eu trago para vocês um filme que mexe demais com o meu coração. E esse filme é A Lista de Schindler. E por que que eu trouxe A Lista de Schindler? Muita gente já viu, outras pessoas ainda não viram. Tem gente que fala, não tenho nem coragem de ver. E tem que ter um pouco de paciência, porque o filme tem mais de 3 horas em preto e branco. É brilhantemente dirigido por Steven Spielberg e traz no seu elenco Ralph Fiennes, sim, o Voldemort, e no papel de Oscar Schindler, o Liam Neeson. Além, é claro, de um grande elenco.
E eu trouxe esse filme para que nós estejamos sempre atentos ao que está acontecendo no mundo e ao que ainda vai acontecer. Filmes que trazem menção à Segunda Guerra ou o que aconteceu nela e sobre milhões de vidas que foram perdidas são importantes, sabia? Eles são importantes para nos lembrar o tempo todo que não devemos permitir jamais que algo parecido aconteça. Então, Oscar Schindler traz para você ainda uma outra visão de como alguém pode ser tão cruel a ponto de matar milhões de pessoas em nome de quê? Em nome de uma ideologia, em nome de poder, em nome de eu quero para mim e ponto final. Como uma pessoa consegue enganar milhões de pessoas, de seus compatriotas, para tratar outras pessoas como se nada fossem. Mas também traz a visão de Oscar Schindler, que a princípio via aquelas pessoas da mesma forma, porém, ao ver a crueldade do regime, ele fala: eu acho que isso não está certo não. Mas de um jeito discreto, sem que coloque muitos alardes, ele salva a vida de 1.200 judeus ou mais. Gente, fazendo um cálculo aqui matemático de quantas vidas e gerações o Oscar Schindler salvou a partir dessas 1.200, são aproximadamente 6.000 pessoas que vieram ao mundo, cresceram e viveram porque Oscar Schindler salvou seus pais, seus avós, bisavós. É impressionante como que esse filme consegue mexer com o seu imaginário. Você vai se sentir indignado e ao mesmo tempo vai aprender a amar tanto. É um povo que é um povo escolhido por Deus, mas é um povo que é subjugado simplesmente por isso. Assista a lista de Schindler, separe umas 3 horas aí do seu final de semana para que você sente na frente desse filme. Você nem vai perceber que ele é em preto e branco, de tão primorosa que é cada cena, cada take. A ambientação, é claro, é de 1945, a fotografia do filme é maravilhosa, a interpretação dos personagens e, sinceramente, são cenas muito fortes. Agora, haja coração. E aí, o que vocês acharam? Comente aqui embaixo o que vocês acharam, quais outros filmes vocês acham assim que eu devo indicar, que na sua opinião vale comprar um balde de pipoca, o que é que você tem de interessante para falar, até sobre esses filmes mesmo. Comenta aqui, de repente, alguma curiosidade, algo que eu não tenha falado sobre esses filmes. Então, assim, essas são as minhas 5 indicações e elas têm ali muita emoção carregada, viu? Assiste aí, curte, escolhe um, depois você me conta aqui o que foi que você achou.